Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 19 de novembro. Agora na Espanha, 20 horas e 57 minutos. No Brasil, 16 e 57 da tarde. Gente, a BTC desenhou uma nova máxima de todos os tempos em 93.905. A máxima anterior tinha sido desenhada no dia 13 de novembro em 93.265. Então quase batemos 94, mas se a gente olhar para a banda de VWAP semanal da semana, eu estou no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Se a gente olhar para a banda de VWAP da semana passada, a sobrecompra só estaria caracterizada porque a gente ainda está desenhando a nossa banda dessa semana, que começou ontem. Um patamar de sobrecompra seria acima de 95. É para lá que a gente está indo. No 15 minutos, essa visualização fica bem mais óbvia e a gente deve buscar nessa fuga ascendente uma amplitude proporcional à base dessa acumulação. Ou seja, é sim ou sim que a BTC está indo para algo bem próximo a 100 mil dólares. Mas na minha leitura provavelmente a BTC vai bater 100 mil, vai dar uma corrigidinha ali. Não vai ser a corretiva mais contundente. A BTC, na verdade, está indo para 109, talvez 111 mil dólares, para aí sim corrigir de forma mais contundente. Quem me acompanha aqui no canal sabe exatamente o que eu estou falando. Agora eu vou botar no gráfico semanal. Tava olhando a Solana aqui. Olha aqui, gente. No semanal, ancorado na nossa grade de expansão logarítmica exponencial, não há qualquer dúvida de que a BTC, nessa pernada agora, vai buscar o que já foi um antigo suporte, que foi a penúltima Laura aqui da nossa grande grade de expansão logarítmica exponencial. A gente vai buscar 110, talvez 115, como a nossa próxima resistência. Gente, com essa ameaça geopolítica de uma resposta nuclear da Rússia, eu já vou falar sobre isso nos fatos. Tem um monte de gente desembarcando porque acha que a Rússia vai jogar uma bomba nuclear na Ucrânia. Gente, a verdade é o seguinte: é óbvio que existe essa possibilidade. Não estou dizendo que não há essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Mas eu já vou falar dos fatos. A Nasdaq estava caindo e acabou subindo porque o próprio Donald Trump se pronunciou e disse que isso é uma palhaçada do Joe Biden ter anunciado e autorizado o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia. Ou seja, o Trump está há 1 mês e 15 dias e 20 dias de assumir a Casa Branca. Ele vai acabar com a guerra no dia seguinte. E no mesmo dia em que, 10 horas depois do Biden ter autorizado a Ucrânia a fazer uso de mísseis de longo alcance para atacar a Rússia, o Sergei Lavrov, que está lá no G20 no Brasil, disse que o Putin assinou um decreto diminuindo o espectro de uso de armas nucleares. E por isso que a Nasdaq acabou subindo no final. Do meio do pregão para frente, a Nasdaq agora está subindo 0,42. Eu já vou falar disso tudo. Mas os sardinhas, eles na verdade não estão vendendo por conta de uma possível resposta nuclear russa contra a Ucrânia. Eles estão vendendo porque eles são sardinhas. Gente, vocês precisam botar a cabeça num lugar e raciocinar como tubarões e não como sardinhas. A paciência nesse mercado vai recompensar. Os pacientes serão recompensados. A gente está em vias de presenciar ganhos que mudarão vidas para sempre. Especialmente as altcoins de média e pequena. Para quem é conservador e quer multiplicar o capital por 20, fica nas altcoins de média capitalização do Gemas Altcoin Alert. Por isso que eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. A gente está em vias de presenciar uma atração parabólica das mais malucas. É essencial que vocês entendam os ciclos desse mercado e o fluxo do dinheiro. No início deste ciclo, aqui que a gente ainda está no início. Por que eu falo que a gente está no início? Porque a dominância nem começou a cair ainda. A dominância hoje disparou de novo. Ontem namorou 59% e hoje está subindo 1,35%. Só haverá temporada de altcoins quando a dominância começar a cair. A dominância nem começou a cair. Enquanto a gente não quebrar essa LTA, essa linha de tendência para baixo,
Basicamente a música nem começou para tocar para as melhores altcoins. No início dos ciclos criptográficos, pós-halving, a BTC é que lidera a toada. Ela é a grande maestra dessa orquestra. Enquanto a dominância não começar a cair, basicamente a gente não vai ver aquela corrida maluca de altcoins, em que pese algumas altcoins já terem colocado as manguinhas de fora. Não é preciso falar muito, é só ver uma Solana, uma Atom. A Atom estava 3 e pouco há poucas semanas atrás, já está lá 6 e pouco. Enfim, não é preciso ser nenhum gênio do mercado para perceber que algumas altcoins já estão performando muito bem, mas a maioria delas, 99,9%, estão performando bem contra o dólar, não contra a BTC. Se a gente colocar mesmo BNB barra BTC, Atom barra BTC, a gealtoctanagem NIR barra BTC, vocês vão ver que elas não estão performando bem. O que eu quero dizer com isso? Que elas vão performar muito bem quando a corrida maluca começar, quando a dominância começar a tombar. E o que isso significa, Renato? Significa que nos próximos meses o desempenho geral das altcoins vai superar a BTC, mesmo no par BTC. Atualmente a dominância nesse patamar não impõe o início de uma temporada de altcoins. Nas próximas semanas e meses vai tudo bombar. Basicamente tudo bombar. BTC, ETH, contra o dólar vai tudo bombar. E as altcoins que mais vão bombar contra a BTC são as de média capitalização e de baixa capitalização. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente vocês vão conseguir ali 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez 1 vezes 6. Imaginem multiplicar o próprio patrimônio por 6 com um risco insignificante. A segunda subclassificação são as middle caps, que são aquelas altcoins com um market cap ligeiramente menor, o risco um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente nas middle caps vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim, as micro caps e small caps, que são aquelas altcoins de market cap bem menor, com um risco bem maior, mas se qualquer das microcaps explodirem, facilmente, e é muito factível que isso ocorra, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. A grande maioria dos investidores criptográficos padece de 2 grandes defeitos. O primeiro, é a classe dos emocionados, aqueles que acham que vezes 2 é retorno no mundo cripto. E a segunda categoria é a classe dos que se apaixonam e casam com um ativo. É aquele que comprou Solana a 135 ou menos, vai ver a Solana bater 1.350 10 vezes e não vai sair. Esse é outro padrão de perdedor, basicamente. Os participantes experientes do mercado sabem que é preciso estar com a mão no gatilho para desembarcar. Porque o que está acontecendo agora? Agora começam aqueles médicos que estudaram com a gente no 2º grau perguntando: pô, Renato, será que não é melhor entrar só na BTC? Ou seja, aqueles nossos amigos normais, né, que não estão expostos à criptografia, começam a se expor, mas eles têm muito medo e eles basicamente vão entrando em BTC. No final do ciclo, da metade do ciclo para frente, a gente ainda nem está na metade porque a dominância nem começou a cair, será absolutamente normal a gente ver essas mesmas figuras me chamando e pessoas conservadoras, aquele cara que não arriscou nada na vida, simplesmente saiu de um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, foi direto para o UFRJ, fez medicina, não se arriscou em nada na vida, basicamente concluiu uma faculdade de medicina e tá lá com risco zero na vida, e de repente vocês vão ver essas pessoas se expondo em altcoins de média capitalização, uma middle cap, talvez até uma small cap. Nesse momento, vocês têm que se perguntar, se todos os nossos amigos normais já estão aportando até naquelas altcoins de altíssimo risco,
O que mais faltaria para elas subirem? Basicamente, não vai ter novas entradas para pampar ainda mais algo que já está socado lá em cima. Aí, meus amigos, a gente tem que estar com o dedo no gatilho para desembarcar. Por isso que eu falo que é muito fácil ganhar dinheiro no mundo cripto, mas são poucos que conseguem manter esses ganhos, realizar esses ganhos, basicamente. A obtenção de lucro no mundo cripto é uma habilidade em que o sujeito precisa desenvolver. Como eu já estou nesse mercado há mais de uma década, eu entrei no mundo cripto em 2013, eu sei exatamente o que eu estou falando. É preciso saber realizar o lucro. Ah, mas eu não quero sair do mundo cripto porque eu amo o mundo cripto, ou não quero deixar dinheiro em banco, então fica na BTC, ou deixa uma parte em USDT, uma stablecoin, mas pelo amor de Deus, realizem o lucro. Quem está no Gemas Altcoin Alert basicamente vai realizar o lucro juntamente comigo. Gente, a gente tem que estar com o dedo no gatilho para poder se disposicionar, porque o que vem por aí nas próximas semanas é algo completamente insano. Quem nunca presenciou isso é coisa de cinema. O melhor está por vir e vai acontecer em muito pouco tempo. Na seara fática, Bitcoin desenha uma nova máxima de todos os tempos. Aqui tá 93.750, mas a gente sabe que foi um pouco mais alto. Bateu 90, deixa eu botar no 4 horas, bateu 93.905. É bem provável que nessa madrugada a gente estresse ali algo acima de 95. As opções, agora existem opções de calls, as puts e as calls, né? Opção de compra e venda vinculadas, tendo como ativo subjacente os ETFs de BTC no mercado à vista. Isso aumentou bastante o volume dos ETFs de BTC no mercado à vista. E a Coinbase reportou que vai deslistar a Rapid BTC, a BTC embrulhada da BitGo, já que a sua BTC embrulhada, né? Sua que eu digo, da Coinbase, a CBBTC, bateu um recorde de todos os tempos em capitalização. Basicamente, a BTC embrulhada da Coinbase já está valendo quase uma dezena de bilhão de dólares em market cap. O fato, gente, é que a demanda pela Bitcoin embrulhada da Coinbase explodiu. A Coinbase agora vai deslistar a Rapid BTC embrulhada original, que era da empresa BitGo, e agora eles vão basicamente ficar só com a sua própria CBBTC embrulhada. E o Justin Sun, que havia criticado horrores o embrulho de BTC pela Coinbase no seu Rollup Base, agora também anunciou que está embrulhando BTC na rede Tron. O Justin Sun, gente, ele é uma figura. É que eu tô no mundo cripto desde que ele era um quebrado e fez um ICO, um Initial Coin Offering, muito bem sucedido na rede Ethereum, na rede ETH. Ele lançou a TRX como um token ERC20 na rede ETH em 2017 para lançar uma solução de camada 1, a Tron. Só que ele demorou um pouco, ele se enrolou para lançar o mainnet. Ele arrecadou ali coisa de 30 milhões, 20 ou 30 milhões de dólares. O preço subiu, depois desabou, mas enfim, ele lançou a Tron, que foi acusada de ser um plágio, um copia e cola da rede ETH com validadores Proof of Stake. Na época a ETH era Proof of Work, depois rolou a Ethereum Merge, que migrou a ETH de Proof of Work para Proof of Stake, mas enfim, o Justin Sun é uma figura impagável. Ele criticou a Base e agora está lançando a própria versão embrulhada da BTC. Ele mesmo, a Tron Foundation, está lançando a versão embrulhada da BTC na rede Tron. O Justin Sun, ele é uma figuraça. Ele tem essa... Ele acusa e diz que isso é uma concentração inaceitável e uma afronta à descentralização, como ele falou. Ele disse que o lançamento da BTC embrulhada pela Coinbase no seu rollup, a Base, que é uma solução de camada 2 rodando junto à rede Ethereum, era uma página
negra no mundo da descentralização e, enfim, agora ele tá fazendo a mesma coisa. O Justin Sun, ele é amado e odiado no mundo cripto justamente por isso. E o guru macroeconômico Luke Gromen, do fundo de investimento FFTT, disse que a BTC vai se valorizar contra o ouro, inclusive, com ou sem apoio do governo americano. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a autorização do Joe Biden para a Ucrânia atacar a Rússia com mísseis de longo alcance ocorreu, na verdade, logo depois que o Putin reduziu bastante o limite e o espectro de uso de armas nucleares. O próprio Donald Trump se irritou muito com essa autorização do Joe Biden. O Trump disse, basicamente, que essa estratégia do Joe Biden é ultra perigosa, que teria por objetivo levar o mundo ao limite de uma terceira guerra mundial, palavras do Donald Trump, e seria um movimento desesperado e radical dos democratas para empurrar o mundo perigosamente em direção a uma terceira guerra mundial. Gente, na minha leitura foi uma jogada política do Joe Biden que não deu certo, até porque logo depois, um pouco antes, dessa autorização de uso de armas de longo alcance, o Putin já tinha diminuído bastante o espectro de uso de armas nucleares pela própria Rússia. A Nasdaq chegou a cair bastante, né, no final do pregão, acabou subindo justamente por isso, porque o Putin não vai promover uma resposta nuclear. Foi só para sardinhada mesmo pular fora. Aí as ações subiram, o petróleo acabou caindo. Normalmente, com o aumento de tensões geopolíticas, o petróleo subiria. O petróleo acabou caindo e basicamente foi uma jogada política do Joe Biden para estressar o ambiente e possivelmente conseguir amealhar alguns louros geopolíticos por conta da defesa do território ucraniano. E o próprio Trump criticou muito o Joe Biden, dizendo que os democratas tendo perdido as eleições, eles não teriam nem legitimidade para dar início ao que poderia redundar numa terceira guerra mundial. E aí tá aqui na Zero Hedge o que o Joe Biden está tentando fazer. Será que ele quer mesmo iniciar uma terceira guerra mundial? Os analistas concluíram que ele só queria mesmo tentar recolher alguns louros políticos, porque o próprio Trump tinha publicado horas antes um decreto reduzindo em muito o espectro de uso de armas nucleares. Gente, essa sardinhada que me mandou mensagem hoje, desembarcando, porque achando que o Putin ia atacar a Ucrânia com uma bomba nuclear, é um pensamento típico de sardinha, né? Reagir emocionalmente a uma situação que agora tá claro que foi só uma jogada geopolítica, do Biden e do Zelensky também, e não vai redundar em nada. O Putin não vai atacar a Ucrânia com bombas nucleares. O mais factível que aconteça é que a BTC promova uma fuga ascendente proporcional à base dessa acumulação e leve a BTC para algo bem próximo a 100 mil dólares, o que pode acontecer, inclusive, nas próximas horas, nessa madrugada. Tá bom, meus amigos? Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.